Fala, turma, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do JalecoCast. Hoje, ainda aqui na cidade de Pelotas, como prometido, a gente vai fazer uma temporada aqui com vários profissionais. E hoje a gente trouxe aqui para conversar duas fisioterapeutas excelentes e de grande destaque aqui na cidade, que a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo. Antes da gente começar, como eu já havia falado, né, no episódio anterior, a gente está aqui em Pelotas, então a gente trouxe alguns doces para a gente poder degustar aqui durante a gravação. E também eu quero destacar a SS Seguros, que está com a gente na tela aqui no QR Code, escaneia ali, entra em contato com eles, fala que tu viu no JalecoCast. E como a gente sempre traz produtos da SS voltado à área da saúde, a gente destaca hoje o seguro Cyber da SS Seguros. Então, não só cuidando de pacientes, a gente deve se importar, e sim com a nossa segurança dos profissionais nessa questão mais cyber. Então, vazamento de dados, LGPD, essas questões, a SS consegue assegurar vocês também. Então, entra em contato, troca uma ideia, fala que tu viu aqui no JalecoCast. Gente, muito obrigado, gurias, por terem topado participar. É um prazer estar aqui com vocês. Já conheço um pouco da história, então vai ser bem legal o papo e eu quero saber mais. Antes da gente começar qualquer coisa, na telinha ali, olha para a câmera, qual que é o arroba de vocês, para todo mundo já entrar, já seguir, já acompanhar. Por gentileza. @OnePhysio. OnePhysio. OnePhysio, querem falar o Insta de vocês, pessoal, também? Não? É só no OnePhysio mesmo que a gente vai encontrar? Não, o meu é @EduardaPPI. E o meu é @LauraFVasquez. Fechou. Gente, mais uma vez, obrigado. E eu quero saber, conta pra gente quem é a Duda, quem é a Laura. Antes da gente entrar e falar um pouco da OnePhysio, que já tá em destaque aqui na cidade, eu quero conhecer vocês primeiramente. Quem Posso começa? Vai. Então, eu sou a Laura, sou fisioterapeuta, trabalho mais na área de traumato-ortopedia, sou sócia da Duda, noiva do Guilherme, filha da Fátima, filha do Paulo, irmã de várias pessoas, tenho vários irmãos. Me aventurando aí, né, nessa parte agora de ser empreendedora, né, crescendo muito na nossa clínica, mas sempre tentando manter a essência de quem somos, da onde viemos, né? Show. Sou de uma cidade de 7 mil habitantes, muito pequena, então precisei sair muito cedo de casa para estudar, desde os 14 anos, morando sozinha. Caramba! Sim, então essa sou eu, assim, começando minha trajetória desde muito cedo, assim, aprendendo a me virar. E cruzei meu caminho com a Duda nessa parte de empreender, que foi muito gratificante. E agora a Dinda da Clara também, da já filha foi promovida dela. a Dinda, além de Promovida a Dinda, sócia Dinda. E é isso. Eu sou a Duda, agora a mãe da Clara, noiva do Lion, filha da Paula e do Kleber. Sou natural aqui de Pelotas. Sou fisioterapeuta, né? Hoje eu atuo na área de terapia manual e fisioterapia obstétrica, né? Pensando mais em mulheres, assim, Sim. cuidado da saúde da mulher. Sempre trabalhei desde os 14 anos, então sempre gostei muito, assim, de me virar, de ter as minhas coisas, de ter o meu próprio dinheiro. E sigo nessa, assim, sempre tentando batalhar atrás das minhas coisas, das coisas que eu quero chegar. No meio do caminho achei a Laura, que mais ou menos no meio do caminho, né? Porque a gente foi colega de faculdade, mas nunca imaginamos. Então, no meio do caminho achei ela e eu sabia que a gente tinha coisas muito parecidas, ao mesmo tempo muito diferentes, que tinha ou tudo pra dar certo ou tudo pra dar muito errado. Isso é muito bom numa sociedade, né? Sim. É melhor a gente ter pessoas que são bem diferentes não, né? Os mesmos valores, mesmos princípios, mas em áreas complementares. E como que vocês entraram na Físio? Como que foi, assim, esse processo? Por que vocês buscaram fisioterapia? O que levou vocês a isso? Eu sempre quis. É? Já tinha alguma referência em casa ou Eu tinha. alguma coisa assim? Então, eu sempre gostei muito de esportes, assim. Tá. Sempre pratiquei muito esportes durante toda a minha adolescência, assim. E quando criança eu achava que eu queria ser educadora física. Porque eu gostava muito, minha matéria preferida era educação física. Eu só queria jogar bola, eu só queria jogar caçador, handball. Pô, caçador faz muitos Faz anos. muitos anos, tô começando a mostrar um pouco a idade. Mas, então eu achava que eu queria isso, sabe? Sim. Então, aí eu sempre gostei muito de assistir futebol. Com meu pai, gostava de ir a jogo com o pai. Pergunta polêmica, tu é chavante ou Pelotas? Chavante. Vermelho e preto. Então, eu sempre ia nos jogos e eu achava aquele clima legal, sabe? Sim, Eu achava que era um trabalho... Eu via aquele envolvimento, assim, dentro do campo e
Tudo bem que eu não trabalho hoje em dia, nada a ver com isso, né? Mas eu gostava de sentir aquela energia, assim, de achar que aquilo era uma coisa leve. E aí, depois, conforme foi passando o tempo, eu tive uma prima de uma filha da minha Dinda, ela era fisioterapeuta. E eu achava legal. Eu não conhecia ela muito bem, mas o que eu conheci eu achava legal, sabe? Eu achava a vida dela legal. Isso tu tava o quê? Ensino médio ali? Não, Antes eu até? tava com uns 14 anos, eu acredito, mais ou sim. menos, assim. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu coloquei na cabeça que eu queria fisioterapia a todo custo, assim. E aí, eu tenho essa característica, assim. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, até eu conseguir aquela coisa, Sim. eu não descanso. Então, aí, no meio do ensino médio, eu acabei prestando vestibular e aí eu coloquei odonto, assim, junto na época, porque não tinha fisioterapia na federal. Uhum. Sim. Então, na federal, pelo SISU, eu acabei colocando odonto. Fui chamada para odonto e não fui chamada para físio, por bolsa. Aí demorou um pouquinho, eu cheguei a começar a fazer inscrição, mas eu não queria, assim. Eu queria realmente era ser fisioterapeuta. E aí, os 40 do segundo tempo, já tinha até iniciado a turma, me chamaram. E aí eu desisti da minha vaga no odonto. Sim. Por uma bolsa que não era integral. E mesmo assim, eu fui, assim. Claro que meus pais acharam que era meio loucura, né? Óbvio. Mas eu queria muito aquilo. É difícil a gente ver pessoas assim que vêm desde sempre querendo aquela mesma profissão. Sim. Né? E tu, Laura, como é que foi? Eu não, né? Eu completamente. A minha família é muito da área agrária, né? Como eu sou de uma cidade do interior, a gente sempre vem dessa... Eu vim para Pelotas aos 14 anos e fiz escola agrícola, né? Me formei em técnico em agropecuária. Então, eu sempre quis veterinária, eu quero ser veterinária. E aí, eu tinha um tio que já faleceu, que era um exemplo para mim. Eu fui fazer meu estágio com ele, né? E fiz meu estágio, terminei o estágio, ele me olhou e disse, não, eu não vou deixar tu fazer veterinário. Tu é muito talentosa, vai fazer alguma coisa na área da saúde. Não, tu não pode fazer veterinário. E eu, mas o que eu vou fazer, né? Medicina eu não vou passar, não tem condições, né? Não vai ter como. E aí eu sempre gostei de animais, assim, né? E eu pensava, mas o que eu posso fazer, né? E aí eu comecei a pesquisar e vi sobre a ecoterapia, né? Que é que engloba a questão do atendimento de fisioterapeuta junto com os cavalos. E aí eu disse, vou fazer fisioterapia então, né? Que aí eu vou conseguir juntar duas ali coisas. Tanto que a partir ali do quinto semestre da faculdade de físio, eu já fui pra eco. E fiquei atuando na eco. Que massa. Porque eu amava aquilo ali. Era assim... Foi muito importante pra mim ali. Mas claro, aí depois eu vi que eu precisava de outras coisas. Comecei a me entender que a agrária não ia dar pra mim mesmo. Que eu precisava deixar esse sonho um pouquinho guardado, assim, pra ir realmente pra área da saúde. A minha mãe também sempre foi muito tempo secretária de saúde. A minha mãe é dentista, né? Então, ela também me incentivava esse outro lado, assim, né? Mas eu não era a minha primeira opção, assim. Eu fui criando essa paixão ao longo do tempo, assim, pela fisioterapia. E a Traumato, ela veio com a prática, assim, né? Com a prática e com as experiências de reabilitar, fui aprendendo, assim, a me apaixonar ao longo do processo, assim. E como é que vocês se encontraram? Vocês eram colegas, assim, mas vocês, pelo visto, vocês tinham grupos gosto... distintos, exatamente. completamente distintas. Eu trabalhava e fazia faculdade. Então, eu era aquela aluna, assim, que eu chegava... Você trabalhava no quê, Duda? Eu era secretária numa clínica de fisioterapia. E tu tava imersa total. Não, eu era assim, focada enquanto Preciso ficar aqui. Não, e assim, esse lugar que eu trabalhei foi um marco. Foi, com certeza, uma das coisas mais marcantes da minha vida, assim. Porque eles me deram muita oportunidade, assim. Eles foram muito legais comigo. E durante toda a faculdade, eu era aquela aluna que eu chegava no horário e eu saía antes. Porque eu precisava ir trabalhar. Então, eu precisava... Estudava de manhã? Eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, ficava até umas 7 da noite no trabalho. E ainda fazia um curso de massoterapia. De noite? Fazia nos intervalos de almoço. Que intervalo? Porque eu tinha um intervalo de almoço. Eu começaria a trabalhar mas... Eu não tenho certeza, mas acho que era das 2h30 às 7. E aí, das 11h30 até as 2 da tarde, eu tinha esse curso que eu paguei, um curso individual, que era para ser exatamente no meu horário. Porque eu precisava muito atuar já pra também sustentar a faculdade, né? E os custos que tinha, assim. Então, eu era aquela aluna que eu entrava pra faculdade,
única e exclusivamente com o objetivo de estudar e ir embora, entendeu? Então, eu não tinha muito um grupo definido, assim. Eu entrava pra aula, aprendia... E, desculpa te interromper, por tu ser assim e ter essa rotina, acredito que tu devia estudar pra caramba. Porque tu tinha só aquele momento pra estudar e te dedicar e tal, assim, como é que era o estudo na tua rotina? Eu nunca fui aquela pessoa que estudava com muita antecedência. Tá. Eu era assim, ó, eu precisava porque eu tinha muitas coisas, fazendo muitas coisas, então o tempo que eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Uhum. Então... Ou dormir, ou comer, ou estudar. Exato. E aí, o que eu fazia, assim? Por exemplo, tinha uma prova, eu estudava um dia antes. Entendeu? Um dia antes eu ficava imersa naquilo, TDAH total, focava, eu ficava com hiperfoco naquilo, até eu aprender. Aí eu ia, tanto que assim, eu nunca tive assim uma matéria que eu super me saí mal, ou alguma coisa assim, não, eu sempre, pelo menos, fui razoável em tudo. Uhum. Então, eu focava naquilo e eu estudava naquele momento. E a Laura já era aquela aluna mais envolvida em projetos e coisas. Que ela Líder é assim, de classe? Líder, total, ela é sempre. total líder. Líder Total. da turma sempre, né? Gostava de comandar tudo, assim, sabe? Se tinha alguém pra tomar a frente pra organizar uma coisa, eu já tava na primeira. Deixa que eu comando, que eu organizo. Total. Sempre, sempre. Resumo. Os meus resumos não tinha resumo melhor do que o meu. Vendia pros alunos? Não, burra, não vendia. Ah, não. Prestava pra tirar a cópia. Não tinha resumo melhor que o meu. Então a gente tinha vidas meio Diferentes, diferentes, Sim, assim, completamente, sabe? completamente. E aí eu E nessa não época ia- tu trabalhava também? Eu não Tava só trabalhava. estudando, né? Não, só estudar. Não. Era Mundos muito diferentes. diferente, era mundos Distintas. muito E vocês diferentes. foram se encontrar em qual semestre, assim, na faculdade? A gente nunca andou juntas, assim, né? Nós tinha grupos de amizades diferentes. Sim. Só que eu tive um problema de saúde, a Duda já atuava com maço e eu precisava fazer drenagens. Eu tive um problema vascular. E quem me tratou foi ela. E aí a gente já começou a se aproximar desde daí, assim. Porque eu já usei Sim, o serviço dela Já viu que era boa. Eu já confiava nela desde esse momento. Sim, e eu achava, eu via que a Laura era muito determinada, assim, sabe? Sempre muito focada e tal. Eu achava ela uma chata, pra falar a verdade, tá? A chata nerd da turma? Tipo assim, essa guria é chata, sempre se meteu em tudo. Por que não quer vem? falar? Por que não vem aqui só pra estudar e vai-se embora, sabe? Só que aí... mas eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, de... Ai, meu Deus, que coisa chata, assim, sabe? E aí... Só que eu achava ela uma pessoa determinada, então eu admirava ela, sabe? Uhum. Então, a gente não tinha proximidade, assim. Mas eu admirava muito ela, entendeu? E a gente foi se encontrar Foi depois, de novo... Na vida profissional vida já, profissional, cada uma trabalhando. Vocês não saíram da faculdade com a parceria eu já formada? trabalhava, a Duda trabalhava, até que um momento a gente se encontrou e decidiu, acho que agora tu é a pessoa que eu preciso pra abrir. E aí a Duda que tomou essa partida, assim. E como que foi, assim, esse encontro de vocês? De quem veio a ideia da One Physical, enfim... Da Duda, né? Certamente. Com certeza. Como é que foi, assim? O que tu enxergou na tua vida profissional, que tu já estava atuando, que, cara, eu acho que eu preciso ir para esse caminho de empreender. Óbvio, né? Sendo um fisioterapeuta, tu acaba sendo um empreendedor desde do zero. Mas, querendo ou não. Mas hoje, tendo, né, o espaço de vocês, que a gente vai falar mais um pouco, como que surgiu, assim, essa tua vontade de ter esse espaço? Tu queria ter sozinha? Não? Como é que foi isso na tua Eu cabeça? trabalhava sozinha antes, E tu prestava qual serviço, assim? Qual tratamento, procedimento? Durante a faculdade, eu comecei a fazer uma especialização, que são cursos em LPF, que é o Low Pressure Fitness, que é uma técnica hipopressiva, né? E eu me interessava muito por essa área, que é assim. isso, assim, mais O LPF, mais... ele é tanto uma técnica de terapia manual, quanto uma técnica de reabilitação, de performance, tá? Então, ele vai tratar diversas coisas. Na verdade, eu enxergo o LPF, eu não enxergo ele como um tratamento, mas eu enxergo ele como um meio do caminho para chegar em muitas coisas. Tá. Ele é uma técnica que ele visa muito mais essa questão respiratória, né? Isométrica, né? De equilíbrio do corpo, equilíbrio de forças, assim, no corpo. Entendi. Então, eu comecei a estudar isso no meio da faculdade, já comecei a estudar, porque na faculdade eu não achava nada que eu olhasse e dissesse assim, eu quero muito trabalhar com isso.
Eu não achava isso. Apesar de gostar, eu sabia que eu queria ser fisioterapeuta. Sim, só Mas eu não tinha sabia exatamente área, pra assim, onde que eu específica. ia, sabe? E aí, eu trabalhava sozinha como maço e comecei a fazer esses cursos de LPF e tudo mais. E aí comecei trabalhando com isso. Eu trabalhava sozinha e eu não queria trabalhar para alguém. Só que no meio do caminho eu vi que, na verdade, eu precisava experienciar outras coisas, assim. Sim. Até em função de crescimento pessoal também, sabe? Acho que era importante trabalhar com pessoas, para aprender com pessoas. E foi aí que a gente se encontrou de novo, que a gente começou a trabalhar no mesmo lugar. A Laura já trabalhava e eu fui trabalhar lá com ela. E aí a Que gente... você foi trabalhar numa clínica maior e vocês Isso. duas trabalhavam lá dentro. Isso, nós duas Aham. eram as duas fisioterapeutas de lá. E aí a gente tava trabalhando e tal, só que eu queria trabalhar, mas ao mesmo tempo eu sempre pensava, mas eu poderia estar trabalhando para mim, Uhum. mas não é isso que eu quero, sabe? Então, e aí eu sempre acreditei muito, assim, que eu ia dar certo. Porque eu não tinha muita opção, na verdade, eu tinha que dar certo. É o plano A e o plano A. Eu só tinha essa opção, entendeu? Aham. E aí, um dia eu comecei... E o meu noivo sempre me motivou muito, assim. Desde que a gente se conheceu e tal, ele sempre me deu muita força, assim, de empreender. Ele tem esse lado muito empreendedor e muito de negócios. Então, ele sempre me deu muita força, assim, de... eu acho que tu tem, eu acho que tu pode, eu acho que tu consegue. Então, ele sempre acreditou muito em mim. E me motivava muito. E eu já tinha isso e aquilo ali todo dia no meu ouvido. Aí um dia eu cheguei na sala da Laura e falei pra ela. Falei, tá, o que tu acha da gente abrir então uma clínica juntos? E tu já tinha esse lado assim também? Claro que não. Eu tava parada. Tava lá não trabalhando. sei. Ela ficava, não Ai, sei. que jeito. Duda, eu não vou atender ninguém, Duda. Ela sempre achava isso. Eu dizia, como não? Tipo assim, eu falava, mas a gente é muito boa. Tu chegou a trabalhar pra ti mesmo, assim, ou tu... Sozinha, não. Só em quando- outro espaço? É. E como que foi receber essa... Não, no primeiro Esse momento eu convite. fiquei... E agora? Vou ralar minha vida, né? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou pagar minhas contas agora? Eu já sou adulta agora, né? E se vocês tinham quanto tempo de formado já? 3 anos. 2, 3 anos, eu acho. 3 É. anos, pouco. E aí nós... Não, ela... Vamos sair daqui. A gente tem que sair daqui, vamos sair. Tu vai comigo. Eu só vou sair se tu sair. Eu, tá. Eu, tá. Aí eu comecei a pensar, eu acho que é alguma coisa que tô recebendo que eu preciso ir, sabe? E aí, não demorou uma semana, ela já achou o local, e o local parecia que tinha sido mandado fazer, assim, sabe? Laura e Eduardo, isso aqui pra vocês, ó, chave, toma. E qual que foi a ideia, assim? A ideia macro, assim, do projeto? O que vocês queriam... vamos abrir o nosso espaço pra trabalhar com o quê? Como é que foi? Cada uma Não. trabalhar com Cada um na sua área. A verdade é que a gente não tinha Não tinha muito bem projeto nenhum! Isso não tinha muito bem o Vamos que a projeto. gente vê no meio do caminho, a gente vê. Exatamente. Tipo assim, eu sabia que eu queria sair dali, que a gente tinha que abrir um negócio juntos. Tá. A minha ideia inicial era que a gente... Era me levar. Era cada um atendesse o que seguia atendendo e aí depois a gente planejar. Mas É. eu queria que a gente... Tamo junto, se eu me ferrar, eu quero alguém comigo. Se a gente cair, cai as duas juntas, né? E ela queria, mas ela não queria. Ela ficava com medo, assim. E eu dizia, ai meu Deus, o que eu vou fazer pra convencer ela? Porque eu não tenho nenhuma proposta pra fazer. Eu não tenho muito a oferecer. Mas aí eu comecei a motivar ela, assim, eu ia lá e eu procurava lugar. E eu já vinha com as ideias dos nomes. E eu já tinha tudo na minha cabeça muito planejado como é que ia ser. E quais foram a ideia do nome, assim? Como é que surgiu o One Physio e tal? Sempre foi esse nome? Não, a gente não Não, sabia. a gente escrevia em papel tudo que era tipo de nome. Você fala, não, muito igual a todo mundo. Não. A gente teve um nome que a gente achava que era, muito escritório de advocacia. Qual Isso, que nome que é? Tipo, era Pereira, Pereira, Pereira. sobrenome. Sobrenomes, todas não, essas, muito não, advocacia. advogados, não tem como. E aí, um dia eu fui almoçar com meus pais. Isso. E aí, e meu pai falou, One. E aí eu, One. E aí tu me deu tchu. E aí eu falei, One. E ele disse, One, não. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tá? E aí eu cheguei na clínica e falei pra ela, tá, e se a gente colocar o One Isso Physio? vocês ainda trabalhando na clínica lá. Sim, e tudo. Sim. Sem contar pra ninguém. Sem contar pra ninguém. Eu não contava pra ninguém. Não. Só que, na verdade, eu contei pros meus pais e Sim, pro... sim, não, Não, a regulada- gente só É. pra família da gente, Sim, assim, sim, né? sim. E aí eu falei, aí depois eu fiquei pensando, né? Porque, na verdade, o ano número 1 em tratamento, em excelência. Aham. A gente quer ser o número 1.
E aí, acho que de primeiro tu não gostou muito, né? Eu não me lembro como é que foi. Eu fiquei pensando assim, né? E aí a gente foi montar o logo da clínica. E aí cada uma já tinha o seu logo individual, né? E a gente, e agora? Aí a gente montava, eu tive uma ideia. Pega o logo da Marília Mendonça e transforma, bota um símbolo de cada coisa. Que ficou nada a ver. Eu disse, que é isso? Nós não vamos conseguir, né, montar nada. Aí a moça pegou o nome, né, One Physio, e o da Duda é umas mãos, assim, né, e o meu uma borboleta, e botou as mãos da Duda dentro da minha borboleta. E escreveu, né, One Physio. Nós, é muito nosso. Não, quando a gente viu a arte visual, foi uma amiga minha que fez. Eu fiquei, não, é isso. Aí tu te convenceu. Não, eu me convenci. Aí eu disse, realmente, a gente é o número 1 mesmo, não tem. E como foi, assim, hoje a One Physio já tem quanto tempo? 1 ano, 2 anos e... 2 anos. 2 anos, vai fazer 2 anos, né? Não fez quase 2 anos. E o espaço ali, vocês falaram, né? Foi feito pra vocês. Como é que foi, assim? Que a gente trocou já, Sim, né? exato. Esse primeiro era visando mesmo ali o espaço que vocês precisavam inicialmente. De momento, assim. A gente sabia que aquele espaço ia ser pequeno. Já sabia, a gente sabia que a gente não conseguiria ficar lá por muito tempo, assim. Mas era um espaço ideal, era uma localização ideal, era com pessoas muito legais. Então, naquele momento foi perfeito, assim. E qual que é a proposta hoje da One Physio? A proposta da One Physio é expandir cada vez mais, né? Nesse novo espaço, a mudança, além de suprir as necessidades dos pacientes que a gente já tem, né? De melhorar a qualidade do atendimento ao recebê-los, né? Que o espaço começa a limitar até em relação a isso. A gente também queria ter novos serviços por uma questão de continuidade. Porque o que muitas vezes acontece quando a gente está tratando um paciente, a gente perde a continuidade desse paciente, né? Porque esse paciente chega num limite no tratamento da fisioterapia, ele vai para um educador físico, ele vai para um pilates, ele vai para outras atividades. E a gente perde a comunicação. Porque, infelizmente, ainda os profissionais têm muita dificuldade de se comunicar. Né? Ainda existe um tabu aí, uma parede, sabe, em relação a isso. Então, o que a gente pensou? Bom, vamos tentar criar um serviço dentro do nosso espaço que a gente consiga ficar acompanhando um pouco mais esse paciente aqui dentro. Que não limite, que ele tenha condições de seguir o tratamento dele e que não limite para a evolução dele. E que aí a gente consiga acompanhar. Então, a gente colocou o Pilates, né, que é um Pilates clínico, que é dado por fisioterapeutas, e o Roll Train, né, que é uma modalidade dada por educadores físicos, visando alguns pacientes que estão saindo de um tratamento mais traumato-ortopédico, né, de lesões um pouco mais agudas, que precisam ganhar um pouco mais de força, mais de estabilidade, lesões um pouco mais graves, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, o nosso intuito é sempre conseguir prolongar um pouco mais o tratamento dos nossos pacientes junto conosco, assim, né? Que a gente consiga dar mais qualidade. E o número 1, além de vir a questão da excelência, ele também fala sobre a individualidade do paciente, né? Porque o paciente, ele é um só dentro do nosso consultório, ele é um só no Pilates, um só no Roll Train. Na nossa clínica não existe atendimentos em dupla, em trio, não existe. Não Todo mundo tem o seu tratamento, o seu Pilates, tudo individual. E a gente também queria muito, assim, que além da gente conseguir acompanhar esse paciente, a gente conseguir tá perto para entender o que está acontecendo também. Sim. Porque às vezes a gente o paciente estava indo bem, estava fluindo bem no tratamento, repentinamente, e é claro que isso acontece, o paciente começava a voltar às queixas, e a gente... estando longe, tu pode até estar conversando com outro profissional e às vezes fica um pouco difícil a comunicação, né? Sim. Porque nem todo profissional entende que a gente quer se complementar e não se prejudicar, né? Um ao outro. A gente não quer interferir no trabalho do outro, mas a gente quer o melhor resultado. O único objetivo é o resultado melhor para o paciente. Aquele paciente. Então, o nosso objetivo era esse também. E eu sempre gostei muito de dar aula de Pilates. Na verdade, eu gostava de praticar Pilates. Então, dar aula de Pilates era para mim uma coisa assim, tipo, hobby. E aí, as pessoas dizem assim, mas tu não pode dar aula de Pilates e ser fisioterapeuta, tu tem que parar de dar aula. Mas eu não quero parar isso. Sim. Eu gosto disso. Entendeu? Eu tenho algumas aulas, mas isso não toma todo o meu tempo, porque eu passo muito mais tempo no consultório.
E eu queria ter o meu Pilates pra fazer isso, sabe? Porque eu gosto de movimento, eu gosto de me movimentar, eu me sinto bem dando aula de Pilates, eu sinto que eu tô fazendo bem pra mim mesmo, sabe? Sim. E me diz uma coisa, hoje, assim, a proposta não, os procedimentos, tratamentos, enfim, né? Que a pessoa que ela tá com algum desconforto ou ela passou por algum procedimento cirúrgico, assim, qual que são os não sei se nichos, Sim. que hoje a One Physio atende? Todos. Pra gente já trazer aqui um panorama geral. Vamos vender a One Physio aqui Vamos agora. vender a One Physio. Então, a gente tem a parte, né, do Pilates clínico, né? Que esse Pilates clínico, ele pode vir já de dentro da clínica, de um paciente que já está em tratamento tanto com a Duda, essa parte que ela atua na terapia manual, do LPF, dessa parte da obstetrícia também, ou comigo na parte de traumato ortopédico, a gente encaminhar esse paciente. Pode vir da rua também, no paciente querer fazer conosco também, né? A gente tem essa questão da avaliação desses pacientes para eles. E desculpa te interromper, que agora eu tava lembrando que tu tinha falado antes, e com isso, pelo fato de ser muito individualizado, assim, 100%, eu acredito que vocês, agora falando uma questão mais de empreendedorismo, assim, vocês conseguem reter muito mais tempo esse paciente com vocês, né? Por isso, talvez também a demanda de vocês mudaram de lugar, já tô sabendo que vocês logo mais vão ter que fazer algumas mudanças e tudo. Sim. Então é muito vantajoso, não só para o paciente que tem esse cuidado individual, mas quanto o negócio de vocês, assim, né? Ele se mantém muito mais a taxa de como é que se fala? Fidelização, de fidelização, de fato, ela se mantém muito mais fácil, né? Com certeza. Sim. Não, e também a gente preza muito por essa individualidade, assim. Sim. Então, é claro que isso toma muito mais o nosso tempo, né? Porque acredito, a gente precisa de uma dedicação muito maior. A gente faz muita questão, assim, enquanto o paciente, por exemplo, está numa aula de Pilates, a gente faz questão de estar acompanhando aquele paciente que está ali, sabe? A gente quer saber o que ele está fazendo, como que ele está se sentindo. Sim. Então, isso nos demanda muito tempo. Sim. Mas esse é o nosso objetivo. A queixa ali, quando ela vai começar a existir, tu já sabe o que está acontecendo, né? Então tu já consegue resolver ali na hora. Muitas vezes numa aula em grupo, nem todo mundo vai dar o máximo ali, e tu às vezes, o fulano nem vou saber. E outra coisa, a taxa de desistência do Pilates, ela é muito alta. Por quê? A gente tem a questão... No modelo tradicional. Exato. As pessoas chegam e dizem, mas Pilates é muito chato. O Pilates, como é que eu vou fazer Pilates? Sério, Pilates. Por quê? Porque eu fazer o Pilates em grupo, ele te dá a sensação de que eu tô com dor no ombro, a Duda tá com dor na perna, tu tá com dor no tornozelo, ou na lombar, vamos pensar uma extremidade um pouco mais longe, e nós estamos todos fazendo o mesmo movimento. É óbvio que vai ser muito chato, porque tu não tá te sentindo diferente. Tu não tá te sentindo... Não tá focando naquilo ali que tu tá incomodando. Né? Então, é que nem quando a gente vinha daquela fisioterapia lá, né? Da era das cavernas, né? E as pessoas botavam forno, botavam só um choquinho, aquela coisa, né? As pessoas chegam no consultório, elas... mas é que eu não tava vindo, porque a fisioterapia é só isso. Não, gente. Eu ia a minha avó tive um problema de túnel do carpo, não sei o que e tal. E aí, quando eu era bem pequeno, eu ia com ela na sessão. E aí tinha um monte de senhorinha, assim, todo mundo botando a mão no gesso, na cera, sei lá o que era, assim. Aí botava, aí botava, assim. Aí eu prestava muita atenção. Cara, mas todo mundo tá com o mesmo BO, assim. Então... Exato. Não tinha individualidade, né? Na verdade, essa era a grande dificuldade. E hoje eu vejo, assim, que o pessoal ainda tem essa coisa do que o Pilates é chato, né? Mas eu sempre digo, quando alguém me diz, o Pilates é chato, mas então tu fez Pilates errado. Porque não é possível, entendeu? E é muito profissional, né, Duda? É muito. Profissional que tá ali. E eu sempre digo, assim, que o Pilates, ele não precisa ser aquela coisa do alonga 15 vezes e volta, sabe? Tu pode criar. A gente sempre prega muito isso, assim. A gente preza muito pelas pessoas que vão trabalhar com nós ter esse mesmo pensamento. A gente não quer vender uma coisa engessada. A gente não quer vender o livro que a gente fez o curso de Pilates. Porque a gente é muito capaz de criar, sabe? De criar um movimento, sabe? Se tu tu entendendo de anatomia e de fisiologia, tu faz qualquer coisa. Então a aula, ela passa de ser uma aula chata
para ser uma aula muito interessante, porque tu começa a ver a tua evolução. Aí um dia eu tô com dificuldade nesse exercício, no outro dia eu já tô muito bem. E o paciente, ele gosta disso, sabe? Ele gosta de se sentir atendido, né? Sim. De certa forma. Porque é tu pensar na individualidade dele. Sim. Se tu dá a mesma aula para todo mundo, alguma coisa errada tem, sabe? É. E falando em pacientes, assim, já teve alguma história que marcou bastante vocês? De algum Sim. paciente, alguma coisa? Sim. Individuais ou na clínica como um todo? Individual, assim, eu quando ainda estava na faculdade, já tinha feito o curso de LPF, mas para mim era uma coisa muito longe do que eu estudava, assim. Então, eu fiz aquele curso, ia fazer o próximo módulo, mas ainda era muito longe do que eu estudava, né? Então, eu estudei, gostei muito do curso, assim, foi uma imersão muito legal, mas ainda era algo muito distante. E aí, eu atendia como maço, já tinha bastante paciente, assim, foi muito legal, assim, porque desde o início, assim, eu comecei a ter um engajamento muito bom com os pacientes, Legal. assim. E aí, um dia, um paciente que eu tinha atendido há um baita tempo atrás, me ligou, era pandemia, e ele disse assim, Duda, eu tô travado. E eu, tá, como Putz. posso... tipo, Ah, que bom! Então, eu posso te dizer. eu ainda não sou física. Eu falei, posso ir aí, mas assim... Chegou a falar com algum fisioterapeuta e tal. E ele, não, fiz. A pessoa veio aqui, me atendeu. Mas eu não consigo me mexer, não consigo me levantar do sofá. Tá, e eu fui na cara e na coragem. Assim, porque tem uma coisa que eu sempre tive, era a coragem. Assim, eu podia não saber exatamente o que eu tava A fazendo, Laura mas que o diga. a coragem, a coragem Exato. eu tinha. Aí eu fui lá. E aí eu falei, tá, mas me fala mais ou menos o que tu fez pra entender o que ele... Sim. A linha de raciocínio dele, até pra eu também não ficar mexendo no que ele acabou de mexer, né? E aí ele me explicou, e aí eu disse, tá, não, mas aparentemente ele mexeu em quase tudo que teoricamente teria que mexer. Eu falei, não, mas peraí. Mas lá no curso eles me disseram, né, me falaram muito de diafragma, de respiração, quanto isso influenciava na lombar, da pressão abdominal, e eu fui mais ou menos por aí. E eu fui, não, eu falei bem a real, falei, tia, vou ir... Pior tu não vai ficar. Não, eu espero que não. Eu vou ir testar. Eu tô rezando aqui enquanto eu te atendo. Ave Maria, Pai Nosso, tudo rolando naquele dia. E aí eu fui, eu lembro que eu tinha um suador naquele dia. Tipo assim, eu tinha um suador, porque atender aquele paciente foi um horror. Tá, e aí eu fui liberando, fui mexendo ele com muita dor, muita sensibilidade. Foi meu primeiro paciente, assim, de muita sensibilidade. E talvez foi um dos meus pacientes mais difíceis, assim, de atender. De complicado o caso. Sim. Tá, e aí eu fui, e aí já saiu da maca melhor. Aí eu fui mexer em diafragma, mexi em abdominal, mexi muito no ilho-psoas, que foi tudo que eu aprendi nesse curso, né? Aí, e eu super preocupada, assim, queria saber como ele ia ficar, sabe? No outro dia ele me mandou uma mensagem, Duda, já me acordei muito melhor, tô caminhando. Tomei banho e não senti dor. E eu, E aí tu validou que era isso mesmo que tu ia falei, fazer não. pra tua vida. Então faz sentido o que eu aprendi, Uhum. sabe? Talvez faça mais sentido do que, inclusive, do que eu aprendi na faculdade. Com E certeza. aí não, peraí, eu acho que eu tô no caminho certo. Nossa. E aí eu segui atendendo esse paciente evoluiu muito, assim. Ele foi evoluindo muito, muito, muito. Em uma semana, esse paciente ele tava praticamente sem dor. Que massa. Uma pessoa que tava completamente travada. Exato. E ele acreditava muito em mim, assim. Muito, muito, muito. Tanto que eu atendo ele até hoje. Ah, que legal. E eu falei, não, mas espera aí. Isso que eu estudei, então, realmente é isso. E aí eu fui. E aí ele me diga pra todo mundo, assim, ele acha que eu sou, inclusive, uma curandeira. Mas foi algo que me marcou muito, assim, na minha vida profissional, porque eu tava começando a ser físio. Uhum. E isso me deu muita confiança, sabe? Sim. De tipo assim, não, tu consegue, vai lá. Só segue assim. Sim. Só segue estudando. Que massa. E tu, Laura, teve alguma história que te marcou muito? Ai, sim. Nessa área que eu atuo, assim, da traumato, tu pega as pessoas muito debilitadas, assim, né? As pessoas, elas estão muito fragilizadas, assim, passando por um momento de muita mudança, assim, na vida delas, né? Então, quando a gente pega alguém passando por um período, assim, de um pós-operatório em que limite o movimento, que a pessoa não consiga caminhar, Uhum. é algo que impacta muito, assim. Eu tive uma paciente que ela teve foi por má informação, assim, de cirurgia,
que ela fez uma cirurgia que é um procedimento trimaleolar, é uma fratura de tornozelo que acaba comprometendo ali os 2 maléolos do pé ali na região. E ela não teve indicações pós-operatórias do que teria como estabilizar, o que fazer nas próximas semanas. E aí ela desencadeou um pé equino, né? Que é quando o pé fica um pé para baixo ali, né? E isso acabou levando ela a ficar com déficit ali na movimentação de tornozelo. Então, quando ela chegou para mim, ela tinha uma dificuldade de... Ela foi porque começaram a insistir muito para ela ir em mim, e aí ela, vou ir. E aí... ela tinha uma dificuldade bastante na cicatrização também, então comprometeu muito ali toda a questão cirúrgica dela. E ela tava não sei quanto tempo sem tomar banho, assim, tomando banho de leite, sabe? Não conseguindo. Uma mulher jovem, bonita, assim, sabe? Pra frente, assim, cheia de vida. E eu me lembro que era antes do Natal, sabe? E ela só me dizia assim... Ai, será que eu vou conseguir botar o pé no chão no Natal? E tu vai conseguir. Porque eu sempre fui bem afrontosa, assim, né? Eu boto uma coisa também e vou. E eu me lembro direitinho, assim, o dia que eu coloquei ela em pé, assim. Foi um dia antes do Natal. Eu digo, agora eu tenho que botar ela em pé. Me ralei. E aí eu coloquei a RoboFoot, né? O mesmo santo lá que a Duda não gosta. Não, eu mato, vou botar santo milagreiro. Vou me pendurar em cima desse pé aqui, vou fazer, né? E eu coloquei a RoboFoot nela, né? E coloquei ela em pé, ela começou a chorar, e me abraçava assim, me disse, eu nem acredito que eu tô em pé. Eu achei que eu nunca mais ia ficar em pé. Sabe? Cara, então, essas histórias, assim, vale mais do que qualquer salário, vale né, tudo, assim, sabe? Legal. Então, uma coisa que eu nunca mais vou apagar da minha memória. E ela vai na clínica até hoje, assim, e ela é apaixonada por mim, pela Duda, ela ama a Duda, mulher elástica, que nem ela, né, a Duda. E é um exemplo, assim, de superação, sabe? Ela teve que fazer outra cirurgia até para corrigir um pouco dessa condição. E, acho que a gente aprende sempre com o paciente muito, sabe? E eles, assim... E a gente ensina muito para eles, assim, sobre comportamento, sobre paciência, sobre entender os processos. Sim. E é muito do profissional ter essa empatia, né, cara? Porque, assim, beleza, tu tem o conhecimento técnico, tu vai fazer ali a movimentação e tal, só que tu tá lidando ali com a psicológica daquela pessoa, né? Se tu não tem essa empatia, cara, não vai dar. Não é a lesão, é a pessoa. O famoso cuidado integral. E talvez isso para mim seja a melhor parte de ser fisioterapeuta. Legal. É muito gratificante tu poder ajudar alguém, independente do momento, da fase, tu tá lidando com uma fragilidade. Eu sempre digo que a fisioterapia, ela não trata a doença, ela trata o doente. Então, é completamente diferente. Sim. Pra mim, eu sou muito apaixonada, assim, pela fisioterapia, porque tu dá vida pra pessoa, né? Sabe-se lá como ia ser a vida dela. E muitos, né, você estava comentando, essas duas histórias, né? Por exemplo, eles tiveram comunicações de outros profissionais que não foi tão efetivo, ou levou a ter esse problema que tiveram, né? A gente começa a ficar muito profissional de primeiro contato, né? As pessoas dizem, hoje em dia vou no fisioterapeuta antes de procurar outro profissional, né? Mas porque a gente é um modelo ainda muito biopsicossocial, assim, né? A gente entende a parte social que o paciente está vivendo, a gente entende a parte mental, a gente entende os hábitos e consegue passar para ele, né? A gente tem tudo que ele está vivendo, a gente consegue passar para ele uma experiência, passar para ele que eu tô te escutando e eu vou te dar minha opinião, né? E a gente trabalha com toque, né? Então a gente toca nas pessoas, né? Aí a gente entra outro rolê muito mais também de energia, de conexão ali. Né? Não, e é claro que sempre existe também a questão de que cada paciente é de um jeito, né? Tem pessoas que confiam em ti desde o primeiro momento que tu fala com elas. Sim. Mas tem muitas pessoas que ainda estão naquele modo mais engessado, de que primeiro precisa passar pelo médico. Sem entender primeiro o processo, precisa do aval do médico. Sabe? E esse paciente normalmente é um paciente muito mais difícil da gente conseguir entregar para ele, porque ele não se entrega para nós. Sabe? E precisa disso. Não tá disposto a evoluir também, né? E a fisioterapia, eu sempre digo que é um teste de paciência e constância. Porque tu tem que ter constância. E a gente tem que ter muita paciência. O teu trabalho ele vai ter um ponto, né? Depois é a parte Exato. do paciente também. E é assim... É um termômetro, né? Ela vai lá em cima e vai lá embaixo. E a dor vai lá em cima, e daqui a pouco ela desce lá embaixo. E daqui a pouco ela vai lá em cima. E aí tu tem que ter paciência, sabe? Sim. E tu tem que...
às vezes as pessoas chegam muito com a ideia de que a gente pode chegar com um diagnóstico para elas. E às vezes demora. Porque às vezes tu olha um exame e o exame te diz uma coisa, só que o corpo da pessoa te diz outra. Depois eu trouxe o meu exame para vocês darem uma olhada ali. Aí a gente vai usar essa mesa aqui para te avaliar. Então a gente precisa entender a pessoa. Como que é essa rotina, como que é essa alimentação. Essa pessoa é uma pessoa que é ativa, que não é. Então tudo isso faz muita diferença. E até que a gente consiga entender e o paciente consiga se abrir pra gente e deixar a gente chegar nele. Às vezes é rápido, às vezes é mais demorado. Mas, às vezes, a pessoa ela procura um diagnóstico que a gente, às vezes, não consegue dar numa primeira avaliação, sabe? Sim. Gurias, eu trouxe aqui umas afirmações, tá? O nosso quadro Mito ou Verdade. Eu vou ler aqui a frase para vocês e eu quero que vocês me expliquem se isso é mito ou se é verdade. Talvez para vocês pode parecer meio bobo algumas afirmações que eu trouxe, mas é muito da crença popular, essas questões assim. O Pilates é indicado apenas para pessoas com dor ou lesão? Não. Mito, verdade? Mito. Mito Por total. quê? O Pilates para mim, é um dos exercícios mais completos, assim. Porque o Pilates, ele estimula a força, ele estimula a estabilidade, estimula a flexibilidade, mobilidade. Então, ele não é um exercício... As pessoas normalmente têm muito mito, aquela ideia do que... é para idoso. O Pilates é para velho. Não, o Pilates não é. O Pilates é para todo mundo, para todas as idades. Inclusive, para crianças, o Pilates ele trabalha muito a consciência corporal, né? Que isso é um ganho para a vida. Muito, muito, muito interessante. Vocês atendem criança lá também? Hoje em dia, agora no momento, a gente não dá, eu não tô atendendo também. Mas quando eu comecei a atender, eu atendi as meninas que tinham 10 anos e até hoje eles estão comigo. Ah, que legal. Segunda pergunta, gente. O Roll training. Roll training é apenas alongamento, sem impacto real no fortalecimento e na reabilitação? Mito, grande mito. Como é que funciona, assim? O roll training, na verdade, ele é com bastante impacto e muita força, né? Ele é um retorno de função, né? Então, a gente estimula o paciente o máximo do treinamento físico dele, né? Então, é tu ir além das tuas capacidades, na verdade, né? É fazer com que esse paciente entenda o que ele pode além das limitações, né? Então, é um enfrentamento até a dor, né? Vamos enfrentar essa dor sem medo, né? Então, além de reabilitar o que estamos passando, é a gente enfrentar. Então, seria o início, vamos pensar assim, para ficar mais claro, de uma atividade física, né? De um reforço muscular. Ah, entendi. Né? É uma introdução a isso, assim. Então, só que com uma orientação bem personalizada para... Nesse caso, em todos, né? Mas nesse procedimento específico, tem que ser muito individualizado, né? Para respeitar ali o limite até de todo mundo. Exato, para depois, posteriormente, voltar para as funções diárias, né? Sim, entendi. O taping tem apenas efeito mecânico, sem influência no sistema neuromuscular. Total mito. Vai deixar lá brava. Vai deixar lá, como quer um docinho. Olha, eu tô grávida, fico bem muito brava às vezes, os hormônios. Como que é o taping? Como é que ele funciona? Qual que é a ideia dele? Na verdade, o principal estímulo do taping é neuromuscular, né? É proprioceptivo. Hoje em dia, a gente já sabe que o taping ele é como se fosse constantemente se eu estivesse fazendo uma estimulação ao toque, né? Tá. Então, o taping ele vai trabalhar o sistema linfático, né? Porque essa estimulação, dependendo da forma que ela é posicionada, ela vai estimular o sistema linfático, ela pode estimular os nossos tecidos, que é normalmente, principalmente, né, o taping obstétrico, que é o que eu trabalho, é para isso, sabe? Estimular esse abdômen, esse tecido que foi muito lesado por uma pressão muito grande, que normalmente durante uma gestação, ou após um procedimento cirúrgico, como cirurgias ginecológicas. Sim. Né, por vídeo. Então, é um estímulo proprioceptivo onde vai trazer a função mais rápido, estimulando esse tecido. E desculpa, que tu já tocou na questão da obstetrícia e tudo mais, né? Tu faz esse acompanhamento com as gestantes ou só com as puérperas? Eu faço com os dois. Com os dois. Tu pega todo o processo...
faço com os dois, faço do início ao fim. Eu trabalho muito com puérperas porque eu trabalho muito a questão da reabilitação Sim. abdominal, né? Aham. Pensando em cicatriz, pensando em diástase ou em só realmente uma distensão abdominal que aconteceu Sim. em função de um processo de gestação ou um processo cirúrgico, né? Porque não necessariamente precisa ser de um processo de gestação. Sim, sim, sim. E é aí que entra o taping, sabe? O taping, ele pode trabalhar tanto em função de cicatrizes, quanto na função da obstetrícia, né? Então, além dele conter, né, essa região que vai ser lesada, né? Então, a gente diminui um pouco dessa pressão que teve, estimulando esse tecido, fazendo com que ele volte ao seu retorno muito mais rápido, né? Claro que, sempre digo, tem que ter lógica. Sim. Né? Tu tem que fazer sentido. Então, sendo bem colocado, bem posicionado, o taping é uma técnica maravilhosa. Mas precisa ser... Tem um bom profissional fazendo. Gurias, outra pergunta. O Pilates para gestante tem mais restrições do que benefícios? Eu tô cutucando a Vara Duda. curta. Tá mexendo com... Como que Olha, é o Pilates para gestante, né? Tu trouxe aqui que ele é importante, que ele é para qualquer idade. Sim. E na gestação, assim, como que é a grande vantagem, o grande benefício dele? Então, o Pilates para gestante, essa que é a diferença de fazer algo individualizado. Uhum. Porque a gente vai entender um pouco da individualidade do paciente. E, por exemplo, qual que é a via de parto desse paciente? O que a gente pode Depende fazer para chegar lá? Né? O que aqui a gente pode trabalhar? Porque o Pilates, como eu te disse, ele não precisa ser algo Pilates. Ele não precisa ser único exclusivamente método Joseph Pilates que aconteceu há 1000 anos atrás. Aham. Não, a gente pode criar dentro do Pilates. Então, a gente pode trabalhar a via de parto dessa paciente. A gente pode começar a trabalhar um pouco mais a estabilização dessa paciente. A gente pode começar a trabalhar as dores que vêm durante a gestação, né? Toda aquela função da dor sacral, da dor lombar. E, principalmente, começar a fortalecer a região abdominal. Porque é uma região onde vai sofrer um aumento de pressão muito grande, né? Uma mudança mecânica, né? Fisiológica, que não tem como a gente fugir, né? Sim. Às vezes as pessoas dizem, mas eu quero fazer uma reabilitação para não ter diástase. Então, tu não tem o que fazer, porque tu vai ter, Sim. né? De forma fisiológica, não quer dizer que toda diástase vai ser patológica, né? Que daí é uma conversa para depois, Sim, né? sim, sim. No pós-parto. Mas a gente pode começar a trabalhar essa musculatura para estimular, né? De forma correta, né? Para fazer ela ter função, sem prejudicar, sem aumentar mais ainda essa pressão. Então, o Pilates para gestantes, assim, é ótimo, sabe? Porque tu vai estar trabalhando várias coisas que é importante para essa paciente. E tu faz Pilates Sim. sem ser dando aula? Sim. Não, sou comprometida. é mesmo. Gurias, o One Physio uma palavra pra vocês. Cura. Profundo? Duda. A Unifísio é tudo pra mim, assim. Mas pra mim, a Unifísio é saúde, acolhimento. Era uma palavra. Saúde, vírgula, acolhimento. E eu queria saber também, além, né, das empresárias aqui, o lado, outros gostos que vocês têm. Eu queria saber se vocês não fossem fisioterapeutas. Laura, se tu não fosse... E de veterinário. E não vale veterinário. Tens alguma outra paixão? Tens algum outro hobby, talvez, que tu gosta de fazer? Difícil, né? A Laura ia ser ginete. Eu gosto muito disso, de agrárias, né? Meu noivo é ginete, gente. A tua família, né? Tu comentou que Eu gosto de rodeio, de coisas assim. Sabe o que eu queria ser? Eu gostaria de ser caminhoneira. Quando eu era criança, eu queria ser caminhoneira, sério. Não sabia dessa. Que é bem parecido, né? Com a atuação atual. Não, mas é bem difícil essa pergunta, porque eu acho que é uma coisa que quando a gente se encontra muito, é muito difícil tu achar olhar outra coisa, para outro lado, assim, sabe? né? Mas a Laura fora da fisioterapia é mais fácil de responder, assim. Uma Laura muito fácil, assim, de lidar. Eu sou uma pessoa muito feliz, assim, sabe? Mas muito difícil hoje em dia me definir sem isso, assim, sabe? Isso é uma coisa... 50% da minha vida é preenchida por isso, assim, com certeza. O resto é família, amor, amigos. Com certeza eu sou muito preenchida pela One Physio, assim, não consigo nem me definir muito. Não tem nem espaço pra pensar, que massa. E tu, Duda?
Eu nunca pensei em não ser fisioterapeuta, então eu acho que eu não consigo nem me ver não sendo fisioterapeuta, assim. Até eu penso muito... Desde pequena, né? Já É. tinha essa vontade. Eu gosto muito de praia, assim. Eu gosto muito de praia, eu gosto de areia, eu gosto de mar, eu gosto de ar livre, assim. Eu gosto muito de coisas... Assim, eu poderia vender minha arte na praia? Poderia, mas eu não tenho nada pra... Não tenho arte, entendeu? Mas... Eu gosto muito disso, assim. Eu não consigo me imaginar sem ser fisioterapeuta. Inclusive, isso é uma coisa que... Agora, né, que eu tô grávida, eu acho que foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, assim. Como que eu vou fazer? Sabe? Porque eu não sei o que ser... Eu não sei como é que seria a minha vida. Vai ser quando Como é tiver que dar uma pausa. então, assim, estou trabalhando isso muito na minha cabeça, que é um tempo, assim, que eu vou voltar. E a minha vida é muito isso, assim. É a One Physio, que é, sei lá, 70% do meu dia. E aí é a minha casa, com o meu noivo, com o meu cachorro, que é a minha paixão. E a minha família. O meu hobby é isso, é ir na praia, é caminhar na praia, é praia. O que eu gosto é praia. Mora no Laranjal? Moro no Laranjal. E eu queria saber de vocês, assim, óbvio, né? Vocês já trouxeram vários pontos, mas o que a One Physio representa em Pelotas? Né? Como que vocês enxergam ela no mercado de Pelotas, assim? Eu vejo muito a One Physio, assim, em Pelotas como... isso que a gente sempre quis trazer, assim, que eu acho que a gente consegue passar, assim, para os pacientes, que é um lugar onde eles podem se sentir em casa e ao mesmo tempo ter um espaço de recepção, de acolhimento, um espaço de cura, um espaço para se exercitar, para fazer atividade. A gente tinha muito uma coisa assim de... diziam assim pra gente que... o paciente ele não pode ser teu amigo. A gente burlou esse sistema e a gente pulou todas as etapas e nossos pacientes São nossos são amigos. muito nossos amigos, assim. Então, eu enxergo como quase que as pessoas... Eu acredito que se sintam em casa, sabe? Que legal. Isso faz muita diferença, né, cara? Muito. Como vocês estavam falando, né? Do comprometimento do paciente, dele aceitar aquele tratamento e tudo, Sim. é muito diferente, assim, né? E hoje a gente tem já planos para o One Physio, expansão. O que vocês estão planejando aí na vida? Os nossos planos, a gente vem crescendo muito na questão do Pilates, né? Então, a gente vem querendo melhorar cada vez mais essa modalidade do Pilates e do Roll Train ali, né? A gente vem crescendo muito nas atividades ali fora da clínica, que é com assessoria de corrida que a gente trabalha. Ah, que legal. Né? Então, a gente vem ajudando muito. A gente tem uma parceria com a Pazo Assessoria, que é uma assessoria muito forte aqui da cidade. Então, é algo que a gente já faz extra clínica, né? Mas, por enquanto, a gente vai ficar nesse endereço. Né? Até porque faz 3 meses que a gente se mudou. Faz 3 meses. Então, os próximos passos são esses. A gente tem feito novos estudos, assim, né? Colocando novos serviços, assim, né? Hoje vocês contam com quantos profissionais lá? Nós estamos com 6 profissionais, né? Contando com a Com gente. vocês. Legal. A gente, na verdade, o nosso plano também é conseguir, né, trazer mais pessoas para trabalhar conosco para a gente conseguir gerenciar mais a clínica, né? Hoje vocês fazem tudo. E até porque, assim, agora em janeiro entre janeiro e fevereiro ganha a Clara, a Laura vai casar, e até pra a gente também conseguir tocar a nossa vida pessoal, sabe? Sim. Porque, por enquanto, a nossa vida é viver a One Physio. Sim. Então... Tem filho lá? Ainda não. Não. Tá nos planos. Os planos, esperar a Clara tá com 6 meses. É que eu me antecipei, assim. Eu pulei a etapa, ela ia casar e a primeira era ela. Eu dei uma pulada no... Tudo casamento marcar pra quando? Março. Vai pegar bem ali o processo. E me diz uma coisa. Eu ia fazer uma pergunta, mas agora na minha cabeça já foi uma baita idiotice que eu ia falar. Hoje, né, tu falou, né, que ela vai ser Dinda e tal, da Clara, assim. Tu achou a tua parceira de vida e de negócio? Sim. Aquela menina que tu achava chata lá da faculdade, hoje tem outra representatividade na tua vida. Sim, é o que eu disse, assim, de que a gente, ao mesmo tempo que a gente é muito diferente, a gente é muito parecida, assim. Uhum. A One não anda sem a Laura, mas também não anda sem a Duda, sabe? Sim. Então eu vejo que a gente consegue muito se complementar de uma forma muito tranquila, assim. Sabe? A Laura é muito mais... Apesar de eu ter tido a coragem pra gente ter um negócio...
A Laura, ela é muito mais administrativa, ela é a pessoa ela é mais criativa que eu, ela tem mais ideias, ela é muito mais agitada que eu. Então, ela é uma peça muito importante da minha vida. E eu sou muito mais o contrário. Eu acho que eu dou mais uma equilibrada nela, assim. Eu sou muito mais calma. Ela muito me acalma. É muito legal, assim, a gente conversou, né, no WhatsApp, tudo. Mas é exatamente o que tu falou, né? Até o pessoal que tá aqui certamente vai concordar. Vocês são muito parecidas e vocês são completamente diferentes. Mas vocês se complementam. É muito nítido, assim, ver vocês conversando, o jeito que vocês falam, porque dá pra ver que vocês têm o mesmo direcionamento, assim, de propósito, só que cada um com o seu jeito, né? E isso, cara, aliado isso com um atendimento mega personalizado, individualizado, não tem como não... Já teve uma crescente muito grande o trabalho de vocês, tenho certeza que vai crescer muito, assim. Me arrisco a dizer que foi uma das melhores papos que a gente teve aqui no Jaleco, porque quando tu estava falando, eu não me lembro o que tu estava falando, mas teve um momento que teu olho brilhou demais. Eu não sei se tu te emocionou ou se não sei o quê, mas é muito bonito, assim, porque não é grana, não é status, não é nada. É de fato fazer ali o trabalho e fazer a diferença, né? Na vida do paciente, assim, parabéns Obrigada, de verdade. Assim. A gente fica muito feliz, assim, de conseguir passar o que representa pra gente, assim, Sim. sabe? Sim. E eu vejo muito, assim, orgulho da mãe da Laura, da família da Laura, dos meus pais, sabe? De realmente, de se importar, sabe? De fazer aquilo porque gosta, porque se importa, porque quer aquilo, sabe? E como a gente diz, é tudo pra gente, assim, não tem? E hoje, se tu tivesse que falar, vocês duas, né? Como tu teve lá, a tua prima do filho, do sobrinho lá, que tem gente que tá assistindo que certamente ou quer começar na físio, ou já tá na físio, tá meio perdida, ou quer empreender, quer tomar coragem. O que vocês falariam, assim, pra essa pessoa que gosta da fisioterapia, mas não sabe ainda se é a área que vai investir? Ah, tem mercado, não tem? Qual conselho hoje vocês, profissionais bem-sucedidas que hoje já são e vão crescer cada vez mais, dariam? A fisioterapia tem mercado e precisa. Não te torna como todo mundo, sabe? Acho que a gente mais, assim, procura e sempre faz a diferença, sabe? Não te torna mais um, sabe? Faz a diferença, sabe? Tu acredita que existe muita concorrência na fisioterapia? Ou tu é a pessoa que pensa que não existe concorrência porque cada um tem o seu diferencial? Acho que as pessoas têm seus diferenciais. Por exatamente isso. Existe concorrência quando tu é mais um. Sabe? Existe concorrência quando as coisas são iguais. Aí fica muito concorrido. Mas quando tu não te torna esse mais um, não é concorrido. Tu tem o teu diferencial aí nessa parte, sabe? Sim. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer, sabe? Então, pessoas com essa gana de vontade de querer fazer a diferença, tem muito espaço no mercado. E tem vaga na One Fit? Com certeza, sobrando. E tudo daqui que tu falaria? Eu acho que é bem isso que a Laura falou, assim. Eu acho que a gente realmente, assim, não fica muito limitada, assim, a se preocupar com... tem fulano que faz a mesma coisa, tem Beltrano. Porque eu acho que, além de cada um ter seu diferencial, às vezes a gente se conecta com tais pessoas, não se conecta com outras. E tá tudo certo. E acho que a vida é isso. E para quem quer entrar na fisioterapia, eu sempre digo que a fisioterapia, cara, é sem fim, assim, de opções. Só que tu tem que querer. Tu tem que ir atrás. Porque eu mesmo estudo uma área que não é tão comum, assim. A gente não vê fisioterapeutas que trabalham com isso, sabe? Então tem espaço, sabe? Ainda aqui em Pelotas é muito limitado em algumas áreas. Que é muito forte, traumato, ortopedia, estética e só. Sim. E então tem muita área ainda pra gente desbravar e a gente trabalhar com isso. É claro que depende muito de algo multidisciplinar, também do médico, que às vezes, da indicação do médico que chega até nós, deles também deixarem a gente entrar junto nessa. Meu limite é até aqui, agora... Exato. Então, a gente... eu acho que tem muito mercado, assim. A fisioterapia, ela tem muito campo de trabalho. Legal.
E me diz uma coisa, como que eu encontro o One Physio? Como é que eu entro em contato? Como é que funciona? Vou lá, entro no Instagram, site, merchanzão agora. Agora sim. Agora é com a Laura, então. Deixa comigo a venda. @1OnePhysio, tá? O Instagram da clínica. WhatsApp, tá? Que também pode ligar ali por esse número. É 53999019998. Bem fácil. Fácil, cheio de bem 9, fácil. bem bom. No meu Instagram, no Instagram da Duda, pode nos achar ali. No Google, a gente tá por Tá em tudo todos aí. os lugares. Bem fácil de nos achar. E, E o endereço? Avenida Domingos de Almeida, 1146, sala 11, atrás da Baronesa. Achou bem fácil, bem Fácil. próximo. Tem ali. uma fácil. fachada, coisa mais linda lá. Quem passava e Tem um veja, tira café uma bem foto. gostoso esperando todo mundo. Ah, que legal. Isso aí. Gurias, muito obrigado A gente mais que uma vez. agradece. Parabéns, assim, de verdade. Bem legal ver o trabalho de vocês, ver que a cidade aqui está crescendo com profissionais altamente competentes. Eu sou da área da saúde também, né? E gosto muito de ver muita gente empreendendo, tendo resultado. Isso que é o mais... e fazendo diferença, né? Na vida de todo mundo, assim. É muito, muito legal. E parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Muito Nós que obrigada. agradecemos por tu ter nos chamado aqui para também apresentar um pouco da nossa vida. E 2026 a gente faz outro já com a Clara. isso já aí. faz outro... talvez num novo espaço. Não sabemos o que vem por aí. É. Novidades. Deixa estar. Gente, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio aqui do JalecoCast. É um prazer. Não te esquece. Te inscreve aqui no canal, deixa a curtida, manda pra todo mundo, compartilha aí a história das gurias, que foi bem legal. E agradecer novamente a SES Seguros, que tá com a gente desde o começo. Agora com a segurança cyber aí, todas essas questões para tu que é profissional da saúde, precisa desse respaldo em questões de prontuário eletrônico, LGPD, toda essa questão mais voltada à tecnologia, a SES consegue te assegurar também. Certo? Até o próximo vídeo. Valeu!